Meus amados irmãos e ouvintes, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vocês que nos assistem semanalmente, que o façam sempre. Nós louvamos a Deus por estarmos retornando ao nosso encontro e por termos naturalmente a sua cooperação, o seu trabalho adicional ao nosso trabalho, que nada menos é do que o trabalho de Deus. Agradeço a você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem assistido, você que tem repassado para os seus amigos, que tem recomendado a inscrição de outros. Deus abençoe a sua vida. Como eu digo sempre, creio estar falando para superintendentes de escola bíblica e para professores, principalmente. Aqueles que amam a palavra de Deus e aqueles que querem ensinar. Aqueles que sentem-se bem ao saírem ao final das suas aulas, terem as suas consciências tranquilas de que ensinaram algo aos seus alunos. Hoje nós estamos encerrando o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, quando estudamos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Foram lições comentadas pelo pastor Douglas Batista, que é o presidente da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal e que é também presidente do Conselho de Educação da CGADB, da CPAD. Então nós vamos estudar essa lição de número 13, a última do trimestre, sob o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Meu querido e amado audiente deste trabalho, você que participa conosco, quando se fala aqui o mundo de Deus no mundo dos homens, nós vemos aqui a palavra mundo repetida, mas com sentido diferentes. Quando se fala mundo de Deus, nós estamos falando do reino de Deus, que está no mundo dos homens para modificar a mente daqueles que não creem em Deus, para que eles passem a crer e assim garantam a sua salvação. Eu quero me referir aqui às últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, que começam lá no capítulo 15, mais ou menos, do livro de João. E no capítulo 16 do mesmo livro, do mesmo evangelho de João, capítulos 16 e 17, nós temos ao menos 21 citações dessa palavra mundo, mas sempre com significados diferentes. Por exemplo, em João 15 e versículo 15, Jesus diz: estais no mundo, mas não sois do mundo. Como é que nós podemos entender isso? Esse mundo em que habita os discípulos que Jesus falava, estais no mundo, é o planeta habitado. É a parte habitada da terra. Aí quando ele diz, mas não sois do mundo, esse mundo aqui é o sistema governado pelo inimigo. É o sistema pecaminoso governado, o reinado pelo inimigo. Então eles estão no meio deste mundo, que é o sistema governado pelo inimigo, mas não fazem parte dele.
eles estão ali para equilibrar. Eles estão ali no meio desse mundo dominado pelo inimigo para que ele possa pregar o evangelho e tirar pessoas de lá. Então, esse trabalho, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 17, nós temos algumas citações que nós vamos ler ao mundo, que são interessantes para a gente entender essa expressão, mundo de Deus no mundo dos homens. No capítulo 17, versículo 3, nós lemos: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Esse não é o mundo dominado pelo inimigo, é o universo. Antes que as coisas existissem, antes que tudo que nós vemos agora existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Esse mundo aqui é exatamente aquele que está lá dominado pelo inimigo. Então ele está dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Aqueles que foram tirados lá do mundo. Que João, na parábola do joio, ele diz que esse mundo ele chama de campo. O campo é o mundo, isto é, lá onde estão as almas que o evangelho vai tirar para Jesus. Então, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Então, nós temos aqui cerca de 16 citações sobre o mundo, para que nós possamos entender que nós estamos no mundo dos homens, sendo nós o mundo de Deus, aqueles que trazem as novas de Deus, aqueles que trazem o evangelho, aqueles que rejeitam as coisas desta terra, mas eles estão, por enquanto, no mundo dos homens, para que de lá ele possa atrair outros para o mundo de Deus, que é, na verdade, o reino de Deus. Glória ao Senhor. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Nós podemos ver que Jesus, ele vindo para a terra, que nós devemos entender, meus amados irmãos, que a existência de Jesus não está limitada ao seu nascimento e à sua morte. Não é como nós, os homens, que contamos desde o nascimento à morte. Jesus não, Jesus é eterno. Ele existiu desde a fundação do mundo. Mas quando ele chega aqui, quando ele nasce, quando ele é concebido de forma virginal e ele nasce, então ele instala o reino espiritual. Quando ele prega o evangelho e ele sobe, ele instala o reino espiritual, porque este reino deveria ser instalado entre Israel, mas eles não receberam, eles não quiseram, porque na verdade Jesus nunca pregou um evangelho exclusivo. Ele não veio para os judeus apenas. A Bíblia diz que ele veio para os judeus e também para os gregos. Em outro trecho diz, ele veio para os judeus e depois para os gregos. Então, quando os judeus rejeitaram, Jesus então envia Paulo, quando tinha enviado Pedro para pregar aos judeus, ele agora envia Paulo para pregar aos gentios. E foi um desses motivos que causaram a separação lá de Barnabé com Paulo. Porque Barnabé queria pregar o evangelho aos judeus apenas, e Paulo, tendo sido chamado para os dois, ele também invadiu na pregação do evangelho para os gentios.
Então, o reino de Deus no mundo e a encarnação de Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o reino de Deus no mundo é exatamente a encarnação de Cristo. O reino esteve entre nós enquanto ele esteve aqui. E quando ele saiu, esse reino continuou espiritualmente, quando nós, em nome dele, pregamos o evangelho a toda criatura. No próximo trimestre, o último deste ano, nós estudaremos uma série de lições até os confins da terra, isto é, a igreja, a responsabilidade da igreja na pregação do evangelho até onde for possível ser alcançado, para que o Senhor venha buscar essa mesma igreja. Eu quero ler com vocês aqui em Romanos capítulo 3, versículo 29, aos Romanos 3. Primeiro eu quero ler Romanos 1,6, aliás, ao Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É a prova de que Jesus não trouxe um evangelho exclusivo para um grupo de pessoas. Ele trouxe o evangelho para todos. Quando ele nasceu lá em Belém, foi anunciado: hoje vos nasceu aquele que será o Salvador de todos. Então ele veio instalar esse reino para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação por meio da fé. Glória a Deus. Romanos 3,29 nos diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Glória ao Senhor Jesus. A mensagem do reino. Qual era a mensagem, ou qual é a mensagem do reino? O arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vos sejam apagados os vossos pecados. Então, ninguém pode ir a Cristo se não se arrepender. Em João capítulo 1, versículo 19, ou versículo 14, nós podemos ler o seguinte: João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a mensagem da nossa salvação, é a mensagem que salva o homem, é a mensagem que arrebata o homem do mundo dos homens para trazer para o mundo de Deus. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É impossível alguém alcançar o reino de Deus sem o arrependimento. Ele pode ter uma vida regrada socialmente, ele pode ser uma pessoa moralmente equilibrada, uma pessoa amiga, uma pessoa ordeira, mas ele tem que se arrepender dos seus pecados. O homem tem a predestinação do pecado. Ele adquiriu lá no Éden. Ele adquiriu no Éden pelo pecado de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, todos os pecadores precisam se arrependerem para que possam alcançar o reino do Pai. O comportamento, os valores do reino. Nós estamos falando do reino dos homens, do mundo dos homens, no mundo de Deus. Então, esse mundo, esse reino de Deus no mundo,
ele é caracterizado pela encarnação de Cristo, pela mensagem do reino e pelos valores do reino. Esses valores do reino nada mais, nada menos são do que o comportamento ético-moral do crente. É inconcebível que alguém que diga que vai para o céu seja um mentiroso. É inconcebível que alguém que diga que vai para o céu seja um prostituto, um adúltero, um ladrão. Então, esse comportamento ético-moral tem que habitar a vida daqueles que querem ir para o céu, aqueles que almejam ir para o céu, aqueles que confessam e que pregam a ida para o céu. Então, quem quer ir para o céu, meus amados irmãos, ele tem que abandonar a imoralidade sexual, que são as práticas sexuais que estão fora do âmbito do casamento. Todas elas são ilícitas se estiverem fora do casamento. Então, esse crente, essa pessoa que quer estar no reino de Deus, ele não pode ser um praticante de imoralidade sexual. Aquela pessoa que está no reino, também ele deve ter um casamento, ele tem que crer e trabalhar para isso, de ter um casamento indissolúvel. Não é aquele casamento de contrato que vamos fazer uma experiência. Esse casamento não está arrolado entre aqueles que querem estar no reino de Deus. Honestidade no falar. É aquele que a Bíblia diz que a fala do crente, do justo, é sim, sim, não, não. Ainda que haja prejuízo, a gente não pode mudar para que não nos descaracterizemos de alguém que está no reino de Deus. Não pode revidar ofensas. Não pode revidar ofensas. Deve dar esmola, deve ajudar aqueles que precisam. Deve ter uma vida de oração, uma vida piedosa, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de jejum, de intimidade com Deus. Então, quem não vive as práticas desses valores, está longe do reino. Esses valores ético-morais são inerentes entre aqueles que querem estar no reino do céu. E quais são as bênçãos de uma vida no reino? A remissão dos pecados. Meus amados, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e a terra e viu que todos haviam pecado, que nós estávamos distanciados da glória de Deus. Porque pelo pecado de Adão, todos pecaram, a Bíblia diz. Então, todos pecaram. Então, a coroa, a bênção de uma vida no reino é a remissão dos seus pecados, é o perdão dos seus pecados. Que ele esteja livre desses pecados, que ele não seja escravo dele. Porque a Bíblia diz que daquilo do que o homem é vencido, do tal também torna-se servo. Se alguém é servo do pecado, ele não pode servir a Deus. Jesus já disse que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou vai abandonar um e servir ao outro, ou vai servir ao outro e abandonando o segundo. Ele não tem como, o coração não cabe. O coração não cabe dois deuses. A adoração a dois deuses, a dois senhores. As bênçãos de uma vida no reino também engloba aqueles adotados e herdeiros de Cristo. Adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem. Quem éramos nós? Nós éramos desgarrados, nós éramos perdidos. Alguém que andava sem saber para onde ia.
mas o Senhor nos abraçou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos tornou filhos dele. Desde quando nós, pela graça, mediante a fé, o abracemos também. Reconheçamos que ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. E o evangelista João diz que ele amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça. Isto é, nós andávamos perecendo, nós estávamos em sofrimento, em fadigas pecaminosas, mas a dádiva, o oferecimento do Filho de Deus nos tirou dessa condição, para que todo aquele que nele crê não pereçam mais, mas tenham a vida eterna. Os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado, esse é o maior mal na vida daqueles que vivem no mundo. Porque as pessoas estão entre dois extremos. Dois extremos limitam a vida de muita gente. O primeiro é que eles acham que devem viver a vida como eles bem escolhem. Eles não se entendem como imagens e semelhanças de Deus. Eles não se entendem como seres especiais criados por Deus. Como alguém que recebeu nas suas narinas o sopro da boca de Deus. Eles não se entendem assim. E o segundo extremo, eles acham que podem viver sem Deus. Jesus já disse que sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Esse é o grande engano do mundo, é achar que pode viver sem Deus. Ele vive um pouco, vive no seu dinheiro, mas no dia que ele se acha num aperto, ele vai clamar por Deus. Ele vai buscar a Deus, ainda que de forma silenciosa, interna, porque as pessoas às vezes se envergonham de clamar a Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos clamar a Ele, o profeta diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus nunca deixou alguém que clamou sem resposta. Ele pode responder dando aquilo que nós pedimos, ele pode responder silenciando, aguardando, ou pode negar. A resposta é dele, ele é soberano, mas ele nunca vai deixar alguém sem resposta. Então, aqueles que vivem nessa vida sem Deus, desregrada, são aqueles que estão escravos do pecado. Glória a Deus. Esses também que sofrem os males de uma vida sem Deus, eles são filhos da ira e da condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. São pessoas iracundas, que se enraivecem com pouca coisa, que não respeitam as outras pessoas. São aquelas pessoas que Paulo chama de amantes de si mesmos. São pessoas irreconciliáveis. São pessoas que não têm amor pelos bons. São essas pessoas que estão escravizadas pela condenação eterna, pela ira eterna. São pessoas que acham que a ira é aquele instrumento que resolve as coisas. Quando nós sabemos que é a paz, é o contrário dela, é a paz que resolve. E a paz é Jesus. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Não se vai esperar, então, que uma pessoa que não tem Deus na vida, que professa muitas vezes atitudes ou anticristãs ou anti-Deus, não se vai esperar de uma pessoa dessa que ela seja conciliadora. Não se vai esperar que ela seja pacificadora. Mas também não se pode esperar que ela seja iracunda.
que ela ignore, que ela vive no meio de pessoas, e pessoas são sociáveis. As pessoas nasceram para viver em sociedade, para perdoarem-se umas às outras. Glória ao Senhor. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, se a pessoa escolhe essas coisas em serem iracundas, avarentas, inclinadas ao mal, de quaisquer espécies, elas então se tornam instrumentos da ira de Deus também. Porque por conta elas são injustas. Se elas são injustas com o seu semelhante, e quando a Bíblia diz que um dos grandes mandamentos é amar o próximo como a si mesmo, se eu não amo o próximo, eu sou logo reprovado pelo Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos ser cuidadosos quanto aos males desta vida. A lição muito bem diz: a igreja de Cristo e o império do mal. Não vamos abrir a guarda, não vamos dar chance ao mal nos dominar. Porque nós somos servos do bem. Nós somos filhos de Deus. E em Deus não há mal algum. Ele é a própria paz. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, nós seguindo a ele, nós seremos logo pacíficos também. Porque ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Eu já disse aqui em outro vídeo que o pacificador é diferente do pacífico. O pacificador é aquele que, às vezes, corre riscos para trazer a paz. Não é aquela pessoa que quer ficar de longe e ficar inerte, caladinha, para trazer a paz. Não, o pacificador, ele investe nessa pacificação. Ele negocia. Ele às vezes até sofre para que a paz seja restaurada. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Então, é Deus, sabendo que o homem estava perdido, ele ofereceu o seu filho. Meus amados, isso é muito. Deus ofereceu o seu filho sem pecado. E o apóstolo Paulo diz que por um amigo, pode ser que alguém se anime a morrer. Mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu pelos pecadores. Às vezes nós intercedemos e até corremos algum risco por amigos nossos, por pessoas em quem confiamos, pessoas que amamos. Mas Jesus não foi assim. Ele se entregou por todos, inclusive pelos pecadores. Assim sendo, somos exortados: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, o mundo de Deus, no mundo dos homens, implica que há um povo aqui na terra, um povo que se denomina igreja, que está pronto a resistir ao mundo dos homens, para que de lá do mundo dos homens ele traga pessoas, almas, para o mundo de Deus. A Bíblia diz que Deus tem todo o prazer na morte de um salvo, de um santo. E se ele tem tanto prazer na morte de um santo, ele investe, ou ele já investiu também para salvar essas pessoas que, estando lá no mundo, elas são arrastadas, elas são atraídas pelo Evangelho para vir ao reino. E nós, o mundo de Deus, fazemos parte do mundo de Deus, do reino de Deus, somos esses instrumentos que o Senhor usa pelo seu Espírito Santo para que possamos alcançar essas almas, para que possamos resistir ao dia mau,
para que possamos resistir às investidas do inimigo, às mentiras do inferno, para que as pessoas sejam salvas na pessoa de Jesus. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-lo da opressão política. Glória ao Senhor. A opressão política, a opressão social e a opressão econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino dele não é deste mundo. Há muitas pessoas que estão empenhando toda a vida, todas as suas forças nas coisas daqui. Numa inflação mais baixa, num governo mais justo, numa justiça mais célere, mas nada disso nada disso virá. O que nós devemos fazer é investirmos no reino de Deus. É esse que ninguém interfere. É nesse reino que ninguém intervém. Na inflação intervém, na justiça intervém, o Abacuque, o profeta Abacuque já previa há milhares de anos atrás que a justiça se afrouxaria e a sentença não viria. Então a gente já sabe que a Bíblia já diz isso e ninguém espere justiça dos homens. Quando o homem vai fazer exatamente justiça, como uma pessoa já fez 5 injustiças. Mas vamos investir na justiça de Deus, no reino de Deus. Os judeus perguntaram a Jesus: o Senhor vai restaurar o reino a nós? Quer dizer, eles queriam as coisas daqui, eles estavam olhando para o chão, olhando para aqui. E Jesus diz: não, meu reino não é deste mundo. Jesus já havia dito que estava aqui fazendo as obras do Pai, como nós aqui também estamos a fazer as obras do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.